Muito bem, irmãos. Eu vou tirar daqui, nós vamos tirar daqui uma experiência de interpretação de texto. Só que a gente vai usar a imagem para mostrar, para que a gente, utilizando a imagem, a gente crie a sensação de como é difícil acertar um texto quando eu não conheço ele por completo. Não a probabilidade de erro, ela sempre será maior quanto menor for o meu conhecimento sobre o texto completo. Por exemplo, o que é que você está vendo? Algum de vocês poderia dizer assim: ah, pastor, eu estou vendo, não, o Diego falou ainda há pouco, algo como a bandeira do Canadá, algo como uma pintura, Uma cartolina recortada. uma cartolina recortada. Tudo bem. Quem mais poderia dar uma sugestão do que está vendo? Ah, Uma crista de galo. Uma crista de galo, ok. Então, observa só uma que, coroa. olha, um chapéu de Natal. Um chapéu de Natal. Observa que, como você tem pouca informação sobre o texto, é aqui que começou o aprendizado. Quanto menos informação você tem, maior a chance de você estar errado, certo? Então, a gente vai passar para a cena seguinte e vai perceber que era a crista de um galo, tá? Mas se eu tivesse ficado só com essa informação, percebe que a chance de errar é grande, porque pode ser várias coisas. Aí, quando eu entendo uma cena já um pouquinho maior, uma quantidade maior de texto, eu vou ter compreensão com mais detalhes sobre o que se trata. É um galo, tá. Mas onde esse galo está? Esse galo é um galo verdadeiro? Esse galo é uma pintura numa parede? Esse galo é um desenho num cartaz? Esse galo é um desenho num selo de carta? Esse galo é um galo, uma escultura de um galo, ele é um galo de vidro. O que eu posso dizer sobre esse galo? O que vocês acham? É um desenho na parede. O desenho numa parede. É um galo no selo. É um galo num selo. É uma história de um livro. Olha aí, tá. Um galo numa página de um livro. Ok, muito bem. Observem novamente. Se eu parasse aqui, porque é isso que vai acontecer quando eu trato um versículo, o versículo mais um trechinho que está em volta dele, eu vou chegar a uma conclusão. Só que essa conclusão, às vezes, ela é insuficiente, mas eu não procuro mais informação sobre o texto. É por isso que existe muito erro de interpretação, porque as pessoas se apressam, é isso, e já para. E você vai descobrir que às vezes existem outros fatores que apontam para outra direção. Vamos ver aqui. Aumentou a cena, aumentou o conteúdo. O galo está na cidade, o galo é uma pintura, ainda continua sendo uma pintura ou não, é uma fazenda de verdade, está nevando ou não está nevando, o que poderia ser uma fotografia. O que seria isso? Para mim, continua sendo uma ilustração de um livro. Ilustração de um livro. Continua, ok? Mais uma pessoa, mais uma participação.
Está em cima de uma, mas tá em cima de uma cerca, né? Um galo em cima de uma cerca. Mas essa cena, você acha que é numa fazenda, que é uma fotografia? Ou algo Parece numa fazenda. numa fazenda? Ok. Vamos para frente. Continua a mesma informação. Aqui ainda está muito É um parecido. quadro. Um quadro, olha. Percebe como a gente vai surgindo várias possibilidades? Ah, pode ser um quadro. E agora? Será que é um quadro? Eu quero que vocês observem que até aqui eu tenho só um conteúdo, só que eu não tenho muita pista da próxima imagem. Eu não tenho muita pista, não fica, né? Mas um pouco mais à frente vai entrar, sempre na imagem vai ficar uma pista que vai me dar uma dica. Mas até aqui não. No texto bíblico também. Às vezes você está lendo um texto e já vai te dar uma dica para onde você tem que ir para poder compreender melhor o texto. Agora, às vezes você lê e você acha que você já chegou na conclusão. O que é isso? Continua sendo uma foto, continua sendo uma fazenda, é um brinquedo, é uma maquete, que poderia ser mais aqui. Uma pintura. O que você acha, Mara? Acho que ele continua no fundo lá, em uma parede lá, né? Numa parede. Pastor Jean. Pastor Jean conhece, né? É uma pintura, né? Uma pintura. Uma pintura? Sim. Ok. Não dá certo. Eu vou passando. É uma pintura? Agora entrou detalhes, tá? Agora entrou alguns detalhes. É uma fazenda de verdade? É uma maquete, né? Olha só. Por que você chegou a essa conclusão? Porque tem um menino aí com a mão em cima do... Porque tem mão, né? Segurando uma casa. Então, quando a gente vai analisar um texto, às vezes eu tô certo de que aquilo é uma fazenda. Só que entra um detalhe no texto que me faz perceber que não poderia ser uma fazenda porque tem uma mão em cima de uma casa. E se a mão está em cima de uma casa, tem que ser ou uma foto ou uma maquete. Né? Mas ainda que seja uma foto de uma maquete. Uma igreja, né? Dentro de uma caixa não poderia ser uma fazenda real. Então, quando nós estamos dentro de uma leitura, o texto ele sofre alteração de detalhes que te mostram que não está indo naquela direção. São exatamente os detalhes que vão apontar para outra interpretação. E agora? Entrou outro detalhe aí. O que é isso? E aonde está o detalhe? É uma caixa de brinquedo. Uma caixa de brinquedo. O que te faz pensar que é uma caixa de brinquedo? Porque tá escrito Toys lá em cima. Olha aí, você viu? Com poucas letras ela já chegou numa conclusão. Será que é isso? Mas ela enxergou o detalhe. Tem letras em cima. Então, se fosse uma maquete, ou se fosse só uma foto, essas letras não estariam aí. Então, o fato de que tem letra aí é que está escondendo algum outro detalhe. Ó. Agora entrou outro detalhe que altera o anterior. O que entrou de detalhe aí? Outra mão, que parece ser um folheto, uma capa de revista. Viu só? Até aquele grupo de informação poderia me levar a acreditar que aquilo era uma caixa de brinquedo. Mas o detalhe de uma mão
aparecendo por cima já deixa de ser uma caixa de brinquedo. A borda não me faz entender que era uma caixa de brinquedo. Entrou detalhes. E esses detalhes já apontam para uma interpretação um pouco diferente. Não é uma caixa de brinquedo. Pode ser o quê? Uma revista. Pode ser uma revista. É o que me dá a entender. Mas como a gente já vai pegando a manha, você ao mesmo tempo que considera que pode ser uma revista, observa que você já fica assim, mas também pode não ser. Os detalhes precisam que você investigue, haja uma investigação. Às vezes eu chego numa interpretação e alguém pergunta, pastor, o que isso aqui quer dizer? Aí às vezes eu vou lá e falo, mas às vezes eu digo assim, olha, eu preciso fazer uma investigação com mais detalhes, porque tem alguns detalhes no texto que me fazem perceber que eu não posso interpretar ele muito rápido, eu preciso de mais informação. É uma revista. Sim, é uma revista. Então a gente chegou a uma conclusão de que é uma revista. Só que essa revista agora, ela está dentro de um contexto. Existe um contexto para porque ela está lá. E aí eu quero entender a revista, já sei que cheguei à conclusão, isso é uma revista. Mas qual o contexto? Essa revista está onde? Ela está numa biblioteca? Essa revista está numa banca de revista? Essa revista está em casa? Esse menino está na casa dele? Qual o contexto dessa revista? Está numa praça? Está no escritório? Tá? Onde ele está? Qual que é o contexto? A impressão que dá é que o menino está segurando a revista na casa dele, sentado, e adormeceu. Parece que tá em um quarto. Parece que ele está onde? Em um quarto. Em um quarto. É o Isaac. Tá certo, Isaac. Obrigado. Parece que ele está em um quarto. Quem discorda? Quem tem uma percepção diferente, melhor dizendo? Parece que ele tá num banco de ônibus, né? Num banco de ônibus. Pra mim parece que ele tá num negócio de cruzeiro. A cadeira. Observem os detalhes. Só que ele tá frustrado, né? O pensativo, triste. Ele tá dormindo, eu acho. Olha, é isso que eu quero, é essa sensação que eu quero que vocês tenham dentro de um texto bíblico. O texto bíblico não é algo muito que... Na leitura comum, a gente já vai lendo, já vai dizer o que Deus está falando comigo. Só que quando a gente quer que a nossa vida cristã, quando a gente quer se alimentar de uma maneira mais profunda, a gente tem que se atentar a detalhes. Quanto mais rápido, mais frágil a interpretação. E não sai do seu grau de conhecimento. Por exemplo, se eu falar para você, o que você entende da parábola do filho pródigo? Um irmão pediu a herança dele e talvez você saiba me contar. O quanto que isso te ensina, o quanto que isso ministra ao teu coração. Se eu for muito rápido, o texto fala pouco porque eu investigo pouco ele. Eu não me atento a detalhes do texto. E quem escreve, principalmente o texto bíblico, não escreve assim, sem intenção. Existe intenção em frases, existe uma intenção nas palavras escolhidas. É uma obra de arte. Quando você vai, melhor dizendo, quando você vai fazer análise de uma obra de arte, você precisa observar os detalhes daquele escritor, daquela pintura. No nosso caso, um texto inspirado, ele tem muitos detalhes que devem nos impressionar.
que eles foram colocados com um propósito. E agora? Está em casa? Está na praça? Onde ele está? Está no navio? Ó, A água no fundo, né? Ou à beira de uma piscina. quais os detalhes que podem fazer você enxergar como navio ou como piscina? Onde está o detalhe? O navio é o Na os borda. corrimão, as bordas ali, e o fundo é água, né? O mar, né? Vou dizendo mar. Não, aquilo acho que é pintura azul, né? Na lateral. O detalhe é aquela grade de proteção. Ó, olha só, ó o que impressionou. O contexto colocou uma piscina e ao mesmo tempo permanece com características de um navio, né? Sim? Sim. Ok, então veja só que se eu começar a observar com mais detalhes, eu vou dizer, nossa, eu pensava que era só piscina, ou eu pensava que era só um navio, mas agora eu percebo que há uma piscina que provavelmente está dentro de um navio. Eu poderia explorar mais detalhes aqui, como ele está se sentindo, qual seria a mensagem que poderia ter naquela revista, o que esse fator externo, por que ele está sem o sapato, será que o sapato estava desconfortável ou não? Isso é investigar, é você começar a observar com detalhes. Não pode, depois eu vou mostrar o perigo de você também ser excessivo quanto a isso. Você começa a achar pelo em ovo, né? Você, coisa que não tem, você coloca. E isso acontece muito em empregadores que têm uma linha interpretativa alegórica. Ok. Isso é um navio de verdade? Não, não é. O que te faz pensar que não é um navio de verdade? Parece ser uma folhinha, né? Mas o que te faz pensar? Qual a característica que você enxerga aí que te faz enxergar uma folhinha? Pra mim, de novo, as letras lá em cima. Tem uma borda, né, Tem também. borda. Borda e letra. Ótimo. É isso que eu quero que a gente comece a observar com mais detalhes. As anomalias, né? Ou aquilo que é diferente dentro da imagem, a gente também depois vai começar a procurar dentro do texto. O navio não é de verdade, já deu para perceber. O navio não é de verdade. O que é? Outdoor. O que? Outdoor. Um outdoor. Um outdoor no ônibus, né? Um ônibus, No ônibus. Chegamos a uma conclusão. É um outdoor no ônibus. Fomos assertivos até aqui. Mas qual o contexto? Qual a interferência do contexto na imagem? Porque se eu estou olhando para um navio e o autor está querendo me convencer de alguma coisa, seria de desejar aquela viagem ou de pensar alguma coisa em relação ao navio. Mas quando eu olho isso no outdoor, no ônibus, qual a intencionalidade de quem colocou esse barco ou esse navio nesse ônibus? A impressão que dá é que no meio do caos da cidade, né? Você tem a oportunidade de ter um momento de tranquilidade no cruzeiro. Aí, uma A intenção. agitação da cidade é grande, você pode parar e refletir que você pode desfrutar também, ter um tempo para você, né? Um tempo para você. Então o contexto ele está influenciando. Você concorda comigo? Sim. Qual a intenção, Jéssica? Você acha que a pessoa que colocou o navio no ônibus teria?
Ou tem, né? A intenção seria que provocar, convidar a gente viajar no cruzeiro. Convidar a gente. Olha só, é um convite que está sendo utilizado, uma propaganda que está sendo utilizada para, de alguma forma, fazer com que as pessoas que enxerguem aquela propaganda sintam esse desejo de fazer a viagem. Agora, o fato de que está numa cidade é diferente se eu colocasse essa foto, vamos supor, dentro de um aquário. O detalhe de estar no meio de uma cidade agitada, com pessoas que estão sempre trabalhando, cansadas, e uma pessoa que está dentro do aquário, levando os filhos para passear, o efeito da propaganda é o mesmo? Não. Não. Então, eu quero que vocês observem que a intencionalidade dentro de um contexto, ela provoca reações diferentes, impacto diferente. Correto? Sim, por exemplo, quando eu vou no aquário levar meus filhos para passear, teoricamente eu já estou tendo um momento de relaxamento, embora não seja verdade, né? Mas, diferente de quando você está no meio do trânsito, que é mais estressante, né? Acho que a intenção de quem fez a propaganda era justamente de um público específico, né? Sim. E agora? Quais são os detalhes que me fazem enxergar essa imagem de um modo diferente? O intuito, eu acredito, de estar aí dentro do ônibus é para... Ele vai passar por vários lugares, várias cidades, vários pontos, para mais pessoas visualizar aquela propaganda, né? Alcançar o mais número possível de pessoas ter acesso a essa imagem, né? Sim. Olha só o detalhe. Você começou a enxergar a intencionalidade do autor, da pessoa que fez colocou a imagem lá. Quando a gente olha o momento em que Jesus vem, ele vem no período do Império Romano. O Império Romano é o império das estradas. Ele abriu estradas para todos os lugares, né? Tanto que tinha o ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Que aquela história também, que quem tem boca vai a Roma, porque haviam várias estradas e bastava ir perguntando que você chegaria a Roma. E o contexto de Jesus vir naquele momento significava dizer que o mundo estava preparado para que o evangelho pudesse se expandir, porque as estradas estavam prontas. E, a ideia que a gente tem que estar atento é que quem escreve, o período, o local, influencia muito às vezes ou enriquece o contexto da passagem, tá? Por exemplo, aquela passagem em que Jesus vai perguntar quem o povo diz que eu sou? E aí alguns vão dizer Elias, um profeta, e começa aquela discussão. O local onde aquela passagem está acontecendo é extremamente rico para a interpretação daquela passagem bíblica, porque é um período, um local, segundo os historiadores, de centro de oferendas pagãs. É como se Jesus tivesse ido num local onde existem várias imagens ali, e ele fala, quem dizem que eu sou? É como se ele se colocasse ao lado, para comparação. Então, o contexto histórico, geográfico, ele influencia, às vezes ele vai trazer riqueza para aquela passagem, que só conhecer a passagem não me dá toda essa informação. A mesma coisa aqui. O fato de que ele colocou uma propaganda no ônibus, ele já estava pensando, o ônibus vai circular, vai influenciar várias pessoas em vários pontos, vai ficar o dia todo, não é só a mesma pessoa. Quando eu tenho um outdoor parado, só quem passa naquela rua. Agora eu tenho um outdoor num ônibus que vai passar em vários lugares,
o dia todo ele vai pegar pessoas que vão sair para a escola, pessoas que vão sair para trabalhar, pessoas que estão voltando do trabalho, pessoas que estão passando na rua. Observa que quem faz algo com intenção deixa pistas dessa intencionalidade. Basta a gente observar com um pouquinho mais de cuidado. A mesma coisa quando a gente entrar no texto bíblico, tá? Só que, como a gente vai fazer junto, Lucas, vocês vão perceber que não vai ser tão difícil. Só que à medida que vocês forem fazendo o exercício junto comigo, aí vai ficando mais fácil fazer sozinho. No começo é assim, tudo, andar de bicicleta sozinho parece difícil. Depois você começa a enxergar os detalhes, vai fazendo junto com alguém, fazendo junto, entendi. E aí fica tudo mais fácil. Voltando para essa imagem, o que tem de estranho na imagem? Tem um marco em cima e embaixo. E acho que é na ponta de um veleiro, ou pode ser na janela também. Aqui, né? Essa ponta que você fala, né? Essa ponta parece na ponta de um bote, na plancha de surfista, mas parece que está apoiada em uma janela. Está apoiada numa janela, porque você está enxergando essa borda, né? Isso. Essa borda cinza aqui em cima e embaixo. Ok, muito bem. É exatamente isso que a gente tem que observar. Tem texto que é simples, você olha, já dá para enxergar tudo. Tem alguns que vão deixar detalhes para você que vai ter que fazer um dever de casa. Exemplo, como eu falei, acho que na aula passada, né? O exemplo em que Jesus fala assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí você fala, nossa, mas o texto está falando de um argumento, entrou um detalhe, que é o detalhe de que ele cita Moisés e a serpente do deserto. Se eu não entender esse detalhe, pode ser que eu não compreenda a cena. Mateus vai usar o tempo todo profecias do Antigo Testamento. Dos Evangelhos, Mateus tem a intenção de mostrar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, né? O Messias prometido para os judeus. E ele vai usar muita profecia bíblica. Por isso que, se você quer aumentar a compreensão, você tem que ler e compreender a citação dele em relação ao Antigo Testamento, onde aquela profecia foi entregue. E às vezes pode se tornar mais complexo, que você teria que entender o contexto em que ela surgiu e qual a expectativa que o judeu tinha ao conhecer aquela profecia, para perceber o impacto dela no cumprimento. Aí é mais trabalhoso, porque eu tenho que trabalhar com um detalhe que está no texto e que depende de interpretação de um livro, 2 livros, contexto histórico de um livro todo, para poder intensificar a minha compreensão. Porque quando ele escreve para os judeus, ele queria causar um impacto para pessoas que já conhecem aquela profecia. E aí, se eu conheço bem ela e o contexto dela, o impacto, eu consigo sentir esse impacto de modo mais intenso. Tá, um bote, talvez uma janela. Alguém mais? Parece uma pinça segurando um selo, né? Se não me engano, parece um bico de sapato. Olha lá, vamos lá. E agora? Você não sabe qual é o então deixa. O propósito de passar com vocês esses slides é fazer com que você tenha experiência, tá? Eu não quero só que você lembre, o galo, o navio. Eu quero que você olhe para a experiência de acreditar
que com o que você está vendo é uma coisa e depois, quando você observa com mais detalhes, não era bem aquilo. Porque quando você vai estudar mais profundamente, você percebe que existem riquezas. Lógico que eu estou usando um exemplo que está dando grande ênfase, né? Mas eu preciso dar grande ênfase para que quando a gente vá para um texto você consiga perceber que às vezes eu achava que era aquilo e não que não fosse, mas é que tem detalhes que deixam aquela cena ou aquela passagem mais rica, mais deslumbrante, porque eu entendi um detalhe que tinha ali. Aonde é que está a crista do galo? Sumiu, né? Não. Sumiu. Tá, eu vou acelerar aqui. Esses slides são muitos, mas eu acho que eu já consegui passar para vocês a ideia principal. Agora, eu vou voltar. Tá? Aliás, eu vou passar as próximas cenas, tá? A televisão aqui, um índio, provavelmente características de índio, pela roupa, pelo chapéu, pela orelha, o jeito do cabelo, parece ser um índio. Ou seja, observa aqui, eu vou observando e vou chegando a algumas conclusões. Entrou detalhes. O índio está assistindo, parece ainda ser um índio, Arizona, mas eu já começo a perceber aqui, por detalhes de borda, que é um selo. E é um selo que está numa carta. Eu vou voltar a partir daqui e eu quero que vocês tentem acompanhar comigo. Qual a cena anterior? Quem consegue? O índio assistindo a televisão. Ok. Qual a cena anterior? O índio assistindo a televisão. Sentado. Ok. Isso. Qual a cena anterior? A tela do televisor. A tela do televisor. Qual a cena anterior? Ônibus. Ônibus. O ônibus. A propaganda no ônibus. Qual a cena anterior? Navio. Ali, a parte do navio com a piscina e as crianças brincando. O menino, Qual a cena anterior? o menino sentado na cadeira. Lo que dices. Qual a cena anterior? Agora meu menino sentar na cadeira. Agora sim, agora o menino sentado. Qual a cena anterior? Revista. A revista só aparecendo os dedos do menino. Não. Ok. Qual a cena anterior? A casa. A mão da menina só e o nome ali bem difícil de visualizar. Sem a mão aí. Qual a cena anterior? Aquela que falou faz pouco. A mão da menina. Isso. Qual a cena anterior? A casa. A casa vendo-se de longe. Isso. Qual a cena anterior? O galo. O galo de longe. Ainda deu uma erradinha. Ok, o galo de longe, está aqui. Qual a cena anterior? Só o galo. Fundo branco. Muito bem.
O que é mais fácil? Aonde é que está a facilidade para acertar? É mais fácil eu conhecer o todo e as partes que se encaixam, ou eu conhecer versículos? É mais fácil conhecer versículos. É mais fácil de conhecer a Bíblia conhecendo os versículos? Conheço. Ó, eu vou melhorar. É mais fácil descobrir as cenas posteriores conhecendo apenas a crista do galo, ou é mais fácil conhecer tudo e saber o que vem antes? Tudo. É mais fácil conhecer tudo. É mais fácil conhecer tudo e depois eu consigo entender o que vem antes. Certo? Então, em hermenêutica, vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Quanto maior a porção que eu conheço, mais fácil fica entender como as porções menores se encaixam. Quanto menor a parte que eu conheço, mais difícil se torna compreender o todo. Sempre a boa interpretação é quando eu tenho uma noção do todo para o específico. Um exemplo, eu conheço um texto. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora eu conheço o texto, o versículo, certo? Agora imagina que eu conheço Mateus, o Evangelho de Mateus. Conheço o tema que o autor está trabalhando. Sei que ele escreveu para os judeus. Sei cada perícope, o que ele está trabalhando como ideia principal. Entendo que cada perícope ela tem argumentos que se encaixam para defender. E aí eu já começo a entender cada argumento que ele usou para defender aquela perícope, ou aquela tese, melhor dizendo, da perícope, aquela tese principal. Entendi que o texto que eu citei, ele está subordinado, ou está dentro de um argumento para defender um ponto. Em relação ao livro, em relação aos destinatários, começo a compreender melhor. Aí quando eu chego no texto, o significado se torna muito mais claro para mim. Agora, se eu escrever, por exemplo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, para quem ele está falando? Por que ele usou essa expressão? Que tipo de cansaço é esse? Percebe que fica faltando lacunas? É como se eu tivesse a crista do galo, mas eu não entendesse por que ele está mostrando a crista. Sim? Estou vendo uns com uma expressão meio assustada, assim, o pastor Jean está meio assustado. Pastor, posso falar coisa? Pode. Sobre essa passagem, Jesus fala que é sobre os fariseus, sei lá, que botavam muita carga em cima, emocional em cima do povo, e eles ficavam sobrecarregados, tipo na sinagoga, né? Colocando, como fala, coisas de homem, né? Colocando coisas que Deus não colocou, mas eles colocavam sobre um jugo, né? Sobre as pessoas. E Jesus, ele chega e ele fala que o jugo dele é mais leve, né? Porque ele não tem tanta jugo de Deus, né? É leve, suave, né? E dos homens é pesado, porque é uma coisa que, tipo, de homens, né? Em parte, é igualzinho a cena que a gente viu lá. Tem partes que você está acertando e tem partes que estão faltando mais informações. Então, quando a gente vai trabalhar com um texto como esse, a gente tem que fazer, o ideal é, tipo, novamente, fazer o exercício. Peguei a passagem, deixa eu ver o que tem em volta, deixa eu conhecer melhor, qual o tema central que ele está trabalhando, aí enriquece. Quando eu leio, por exemplo, assim, porque Deus amou, João, né? 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu entendo. Eu entendi. Cada parte do texto. É igual como se eu enxergasse já o galo preparado ali, sabe? É um galo. Eu já sei, praticamente eu acertei. Mas ao mesmo tempo, tem riquezas em volta disso que vão alterar, não vou dizer alterar, vão aprofundar o grau de significado do texto. Porque esse texto é como se fosse o resumo de toda a Bíblia. Agora, para mim conhecer esse texto com profundidade de João 3,16, eu preciso entender João bem e, a partir de João, compreender toda a Escritura, porque toda a Escritura aponta para esse texto. É como se fosse a tese principal do livro. Só que a tese principal do livro, sem eu entender como foi defendido em 66 livros, ela é frágil. Eu entendo, tá em português, mas se à medida que o meu conhecimento aumenta, eu falo, nossa, olha como cada palavra aqui tem um peso gigantesco. Fortalece o significado. Então, eu vou colocar aqui. Existem situações em que conhecer mais profundamente o contexto fortalece o significado. Existem situações em que conhecer o contexto altera o significado que eu estava olhando errado. Certo? E existem situações em que, quando eu conheço o texto com um pouquinho mais de profundidade, eu vou descobrir detalhes que eu não consigo perceber quando olho de maneira rápida. Tá bom? Ok. Dúvidas até aqui? Sim, minha pergunta é essa, né? Se é fácil entender a tese do livro. Hoje não é difícil, porque você vai ter vários livros e vários autores que podem já te dar aquela pista. Então, qual que é o nosso papel? Não é descobrir, o nosso papel é chegar na mesma conclusão.